Glória a Deus. Queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, dia 25 de outubro, você vai estar recebendo no culto online uma reapresentação, o culto do dia 1º de julho. Todos sabem que essa semana nós tivemos aqui em casa as dificuldades, ainda elas existem. Eu não tive condições de gravar com o irmão Felipe, então eu estou lhe enviando uma reapresentação. E tentamos aí buscar algo que seja compatível com o momento. Nós estamos num processo eleitoral e a mensagem vai falar sobre aprender a ouvir. Lógico que essa mensagem serve para todos os momentos da vida, mas num momento político, num momento muito decisivo, aprenda a ouvir. Que Deus, pois, te abençoe com esta reapresentação do culto. Muito obrigado pela compreensão de todos. Deus os abençoe. Amém e amém. Queridos, mês de julho, 1º dia de julho. Estamos começando o 2º semestre de 2020, um ano difícil, um ano que ficará marcado por a situação desse vírus, um ano que você deve ter falado, é para se esquecer, é para se apagar. Mas estamos vivendo cada dia como todos os anos fazemos. Quero pensar com vocês, como falei no domingo à noite, desenvolvendo a minha audição, em 1 Reis, capítulo 22. Mas gostaria de ler um salmo de lamento, é o Salmo 123. O Salmo 123 é um salmo de lamentação. E talvez hoje nós estejamos mais inclinados a salmos de lamento do que de gratidão. Mas eu queria dizer para a igreja que nós temos muitas notícias boas, mesmo no tempo de pandemia. Se realmente você pensa que a pandemia só traz notícias ruins, você está equivocado. A pandemia traz notícias ruins, mas temos muitas notícias boas, mesmo durante a pandemia. E algumas vocês já viram, e estou falando só no mundo da nossa igreja, não estou nem falando das pessoas que estão nos assistindo. O Salmo 123 é um salmo de lamento, diz assim: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Embora seja um salmo de lamento, ele levanta os olhos para Deus. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos deveras fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e dos desprezos dos orgulhosos. O nosso cenário não é o cenário do Salmo 123. O nosso cenário é um cenário diferente. Mas eu gostaria de colocar o final, a parte B, do verso de número 2 do Salmo 123, que é um salmo de lamento. Os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Vamos falar com Deus. E o nosso foco vai ser esse. Tem lamento na pandemia? Lógico que tem. Você lamenta, eu lamento. Mas no texto que eu trouxe de lamentação, eu busquei um texto de lamentação, mas apesar de ser lamentação, o escritor sagrado diz: assim como um servo procura as mãos do seu senhor e uma serva procura as mãos da sua senhora, os meus olhos vão procurar o meu Deus. Então, baseado nesta palavra, eu quero que você seja abençoado neste momento. Deus,
Nesta quarta-feira, no primeiro dia do mês de julho, nós estamos lendo um texto que é um texto de lamentação, porque o escritor sagrado está passando por um momento em que ele é menosprezado, e ele diz, tal qual alguém que é servo de alguém procura o seu Senhor, eu vou procurar o meu Deus. Coloque isso no seu coração. A pandemia, esse momento difícil que nós estamos passando, pode absorver as nossas forças, e você nessa quarta-feira está inclinado a não olhar para o céu, a não olhar para Deus, e eu trouxe um salmo de lamento, onde o salmista diz, mesmo eu estando desprezado, mesmo eu sendo menosprezado, os meus olhos vão estar voltados para Deus. Coloque isso. Esse é o exercício que eu estou propondo para você nesta noite. Não deixe que a circunstância, não deixe que a política, não deixe que a economia do mundo leve você para baixo. Ela existe, ela é realidade, mas apesar de, diante de, os meus olhos estão voltados para Deus. Que essa palavra te motive agora, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo falei sobre Jesus de manhã e à noite. E essa palavra, desenvolvendo a minha audição em 1 Reis, veio por 2 momentos que eu vivi na semana passada. Estava em determinado lugar quando alguém proferiu esta frase: não há mais necessidade de usar máscara, o pico da pandemia já passou, é tudo agora política. Eu fui obrigado a ouvir a declaração de uma pessoa que eu não conheço, de repente essa pessoa vai até assistir o nosso culto, eu na hora eu não disse para essa pessoa que eu discordo dela, se ela estiver me vendo agora eu discordo, eu não concordo que não precisa usar máscara, porque o pico da pandemia já passou e que tudo é política. Que tudo é política a gente está vendo, mas eu não concordo com essa frase. E um colega meu, ele mandou um vídeo de 2013, quando em um culto alguém profetiza sobre a vida de um líder religioso da atualidade e que ele será conselheiro do próximo presidente. Não estou questionando os 2 episódios, mas eu tenho um ouvido diferenciado para as 2 situações. E quando eu acabei de ver o vídeo, eu fui tentado a ir na internet e ver o vídeo porque eu queria ver os comentários. O meu ouvido, quando ouve, os meus olhos, quando veem esta profecia, eles têm uma avaliação. Mas eu sabia que quando alguém diferente de mim visse a mesma coisa ou ouvisse a mesma coisa que eu, teria uma diferença de reação. E eu fui lá. E tinha 1.200 e poucos comentários. Muitos não eram igual a mim, mas estavam menosprezando, radicalizando os crentes. E um colocou lá, é um absurdo alguém falar isso. E outras coisas mais. Mas tinha muita gente, glória a Deus. É Deus trabalhando. É Deus na frente. É Deus cuidando do país. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu respeito a opinião de cada um, mas o meu ouvido, ele tem um outro caminho. Quando eu ouço isso, quero deixar bem claro, o Antigo Testamento, a Bíblia é uma profecia. A Bíblia no Antigo Testamento tem sonhos, tem visões, mas quando você dá um pulo para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1 fala, está lá escrito, está na sua Bíblia. Quando eu digo isso, algumas pessoas, o senhor não acredita em sonhos, o senhor não acredita em visão. Eu nunca disse isso. Eu sempre digo que no Antigo Testamento, que é judaísmo, tem isso, Deus se revelou, mas no processo de revelação de Deus, chega em Hebreus capítulo 1 e diz assim, antigamente,
falava pelos profetas, pelos sonhos, pelas visões, mas hoje eu falo pelo Filho. Está na tua Bíblia. Eu estou querendo dizer que Deus só fala através de Jesus? Não. Eu estou querendo dizer que muita gente ignora Hebreus capítulo 1, verso 1, e fica preso só no Antigo Testamento. Isso é fato. Eu sei que é sempre uma palavra dura quando eu falo isso. Mas, queridos, eu não estou dizendo que Deus não tem um processo de revelação por sonhos, por visões. Eu estou dizendo que tem também através do Filho. E quando eu ouço alguém dizer que não precisa usar máscara porque o pico da pandemia passou, porque agora é tudo política, os meus ouvidos fazem avaliações diferenciadas. Quando eu recebo um vídeo de alguém profetizando que um pastor, um líder religioso vai ser o próximo conselheiro e que isso é Deus conduzindo, os meus ouvidos têm outras avaliações. E eu sei que muita gente tem outras avaliações. E aí eu quero voltar para a 1 Reis, como sempre falo, ali 700, 800 anos antes de Cristo. 1 Reis tem 2 reis sentados. Os 2 reis estão conversando. Os 2 reis precisam ir à guerra, mas eles querem consultar o Senhor. Grande atitude. Eles querem consultar o Senhor. Então eles mandam chamar cerca de 400 profetas. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar de 1 Reis, capítulo 22, está no versículo 6. Cuidado com a voz da maioria, desenvolvendo a minha audição para eu avaliar e ter cuidado com a voz da maioria. Versículo de número 6, cerca de 400 profetas profetizaram e falaram para os 2 reis, pode ir à guerra porque vocês vão vencer. Cuidado com a voz da maioria. Queridos, não estou dizendo mais uma vez que a maioria não tem razão. Eu estou dizendo que algumas vezes a maioria pode estar equivocada. Quem vai fazer a avaliação são os meus ouvidos. Os 2 reis ficaram encantados com os 400 profetas, ou cerca de 400 profetas, ou uns 400 profetas. Um rei ficou, mas o outro não. E eu fico imaginando os 2 reis sentados, 400 homens dizendo, vai à guerra, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, nossa, que palavra boa. E um rei está sentado, quando tudo isso termina, está na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 22, verso 6, aí vem o verso 7, o rei vira para o outro, tem mais algum profeta? Gente, quase 400 profetas falaram, vai à guerra, pode ir à guerra. Um rei está vibrando, o outro vira e fala assim, tem mais alguém? Se é com você, você vai virar e falar assim, cara, quase 400 declararam vitória, você quer mais o quê? Eu quero ouvir uma outra opinião. É um ouvido desenvolvido, mas o ouvido desenvolvido muitas vezes é confundido com pessoas que não acreditam na verbalização, na palavra profética de 400. Está na sua Bíblia, não está só na minha, está na sua. 1 Reis, capítulo 22, verso 6. Um rei ficou encantado, o outro virou para ele, tem mais algum? Por que esse rei, ao ouvir cerca de 400 profetas, fez uma pergunta que parece imbecil? Porque ele tem um ouvido e uma visão desenvolvida. Ele não se deixa levar pela maioria. Está todo mundo indo, todo mundo comprou, todo mundo fez. Podem estar certos? Até podem, mas podem estar equivocados. O primeiro ensinamento, desenvolvendo a minha audição, versículo de número 6 e versículo de número 7 de 1 Reis 22. Cuidado com a voz da maioria. E o rei perguntou ao outro, o outro respondeu, tem mais um, tem um cara aí chamado Micaías, mas eu não gosto dele, toda vez que ele vem falar de mim, ele fala mal. E se você que está me ouvindo, se tem alguém que fala só mal de você, você gosta dessa pessoa? Ah, fala sério, gosta nada, nem eu, nem você. Em 1 Reis 22, Acabe também não gostava.
Ele nem chamou Micaías. Vieram os 400 profetas, mas não traz Micaías não, porque eu já sei o que ele vai falar. Ele não vai falar o que eu quero ouvir. Ele não vai falar. Mas como foi um rei que pediu, Acabe manda chamar Micaías. O segundo ensinamento que eu quero tirar para o seu coração está no versículo 9, 10, 11 e 12. Enquanto foram chamar Micaías, o rei mandou um mensageiro chamar Micaías. Os dois reis sentam e o texto diz: estavam vestidos de vestes reais e estavam sentados na praça. Um local ideal para quem quer aparecer. Em Mateus capítulo 6, verso 2, Jesus já fala isso, o escritor sagrado já fala isso. Os que oram em pé nas praças, o texto diz, já foram vistos, já receberam seu galardão. Enquanto foram chamar Micaías, os dois reis estão sentados. Um dos profetas, Zedequias, desse grupo dos 400, ele deve ter pensado, o texto não diz isso, eu que estou deduzindo. Está tudo muito igual, está tudo muito comum, está todo mundo falando a mesma coisa, eu tenho que fazer diferente. Esse texto é de 800, 900 antes de Cristo. Hoje, no século 21, você fala, nossa, Jesus vai voltar, está tudo mudado. Queridos, quantos Zedequias tem? Tem 400 falando a mesma coisa, tem 400 profetizando a mesma coisa, mas tudo comum. Então eu tenho que mudar o formato. Zedequias já pensava assim antes de Cristo. E Zedequias vai, constrói chifres de ferro, aproveita que os dois reis estão vestidos de vestes reais, estão na praça, esse é o meu momento de ser diferenciado. Vou falar a mesma coisa, mas vou falar de forma diferente. Foi isso que Zedequias fez. Zedequias vai para frente dos dois reis, com um chifre, começa a dançar e profetiza, vocês podem ir à guerra, porque vocês vão vencer. Está dizendo a mesma coisa do versículo 6, não mudou absolutamente nada, o conteúdo é o mesmo, continua equivocado, mas agora fez de uma forma visível, de uma forma mirabolante, de uma forma que chama a atenção, mas dizendo a mesma coisa. Quero te dizer que no século 21 tem muitos Zedequias, estão falando a mesma coisa do verso 6, mas estão fazendo de forma diferente, o formato é diferente, mas continuam cometendo o mesmo erro do versículo 6. Cuidado. Desenvolva a sua audição. No versículo 6, um dos reis não se deixou levar porque 400 falavam a mesma coisa. No versículo 11, um dos profetas percebeu, eu posso dizer a mesma coisa, mas de forma diferente, vou encantar todo mundo. E no versículo 12, diz o seguinte, os 400, ao ver Zedequias dançando com um chifre de ferro, eles falam, é isso mesmo. Eu fico imaginando como deve ter sido um momento de alegria. Enquanto isso, esperavam a chegada do profeta Micaías. Até agora Micaías não chegou. Micaías não foi convidado. Micaías só vai entrar no cenário porque um dos reis desenvolveu a sua audição. Ainda tem algum profeta? Acabe respondeu, tem um tal de Micaías, vai chamá-lo. E para a gente encerrar a reflexão dessa noite, cuidado com a voz da maioria. Cuidado com as vozes que querem aparecer. Zedequias. Todo mundo está falando a mesma coisa. O que ele pensou? Eu tenho que falar a mesma coisa, mas de forma diferente. Vou colocar um chifre. Colocou o chifre, começou a dançar, encantou todo mundo, mas dizendo a mesma coisa. No versículo 14, entra em cena Micaías. Desenvolva a sua audição. Cuidado com a voz da maioria. Cuidado com as vozes que querem aparecer. Mas perceba a voz que é direcionada por Deus. Ela pode ser a voz solitária. Ela pode ser a voz
única, e ela pode ser a voz que não é popular. Ela não é popular. No versículo de número 6 e 7, o rei Acabe deixou claro, eu não gosto dele. Você pode ser um profeta que Acabe não gosta. Você pode ser um mensageiro que o rei não gosta. O mensageiro que foi buscar Micaías, se você ler o versículo 13, ele diz para Micaías, Micaías, veja lá o que você vai falar. Está todo mundo dizendo que nós vamos vencer. Olha lá o que você vai falar. É a voz direcionada pela voz dos homens, pela voz do momento. Eu não vou falar nada diferente de 400 profetas, sou louco. Mas a voz direcionada por Deus, ela pode ser única, ela pode ser solitária e ela pode ser não popular. Micaías já chega com a credencial do rei não gostar dele e o do mensageiro que foi buscá-lo está direcionando a dizer a mesma coisa que todo mundo já disse. E Micaías responde ao mensageiro, eu tão somente vou dizer o que o Senhor mandar. Micaías não está preocupado com o chifre de Zedequias, ele não está preocupado com as danças, com os formatos, com 400 pulando, isso não encanta Micaías. O que encanta Micaías é falar o que Deus mandar, mesmo que isso lhe torne voz solitária, voz única e uma voz não popular. E Micaías faz exatamente isso. Ele diz, vocês podem ir para a luta. Micaías entra num deboche. Se você ler o texto, você vai ver isso. Mas ele diz, mas Acabe, você não vai voltar, você morre. E Acabe, e eu vou parar por aqui que eu não vou continuar no texto, gostaria que você continuasse. Acabe vira para o outro rei e diz, não falei que ele só fala mal? Me disse que eu vou morrer. Nenhum dos 400, Zedequias com seu chifre no formato que houve um alvoroço, uma coisa linda, em momento nenhum disse isso. Micaías chega e você vai morrer. Uma voz solitária, uma voz única, uma voz que não é popular, uma voz que ninguém quer ouvir. Em alguns momentos da vida, desenvolva a sua audição, porque a voz da maioria, a voz dos que querem aparecer, não é a voz de Deus. A voz única, a voz solitária, a voz que não é popular, essa é a voz de Deus. Termino aqui a reflexão desta quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de julho do segundo semestre. Já falei nessa igreja sobre chafariz e esgoto. Pensa comigo. Onde você mora, se um político ou se alguém fizer todo o esgoto do seu bairro, quando acabar o mandato desse homem, ou quando alguém fez isso, dificilmente ele vai ser lembrado. Porque o esgoto vai estar soterrado, não vai ter uma placa com o nome dele, porque essa placa vai sumir. Mas se esse mesmo homem fizer um chafariz, no meio da praça tem um chafariz que fica jogando água para cima, que não produz coisa nenhuma, mas produz o social. A pessoa que não tem para onde ir no sábado à noite, ela vai para a praça para ver o chafariz. Ela, quem foi que fez esse chafariz? Está ali o nome. Vou votar nele. Eu não tinha para onde ir, mas agora eu posso vir e ficar perto do chafariz. O chafariz não muda a sua vida, o chafariz não faz nada, ele apenas tem um cunho social de um lugar agradável. Mais uma vez, eu não sou contra chafariz, mas tem muita gente que menospreza o esgoto e enaltece o chafariz. Estamos mais preocupados com o evangelho de chafariz, porque o evangelho esgoto, ninguém vê. Uma obra política de esgoto que vai evitar doenças, que vai canalizar para o futuro, fica tudo enterrado. Mas o chafariz eu boto na rede social. Estive no chafariz, olha a água lá em cima.
Cuidado. O rei Acabe queria chafariz. Os profetas queriam chafariz. O rei Acabe, ele tinha quase 400 profetas e Micaías não fazia parte do seu corpo de profetas. Porque o corpo de profetas do rei Acabe só profetiza o que Acabe quer ouvir. Coloque isso no seu coração. Estamos excluindo Micaías, porque Micaías fala que pode ter chafariz, mas Micaías fala que tem que ter esgoto. Esse a gente não quer ouvir. O rei contratou 400 e vocês têm que falar o que eu quero ouvir. Encerro a reflexão desta noite, desta quarta-feira. Desenvolva a sua audição. Cuidado com a voz da maioria. Nem sempre a maioria está errada, pelo amor de Deus. Mas desenvolva a sua audição. Em algum momento vai ser crucial você fazer essa avaliação. Cuidado com a voz que aparecer. Zedequias. Todo mundo falando a mesma coisa. Ele bota um chifre. Fiquei diferente. Encantou todo mundo. O clima ficou para cima. Mas falava a mesma coisa que todo mundo. E a terceira voz é a voz direcionada por Deus. Ela é única, ela é solitária e ela não é popular. Que Deus, pois, te abençoe. Até domingo na nossa igreja e no nosso culto. Que Deus te abençoe. Amém e amém.